glória. Pai, eu te entrego nesse momento, Pai, a tua igreja, que é só no Senhor, Pai. Quantas vezes nós temos confiado e nas nossas próprias forças, nós temos carregado nas nossas próprias situações, Pai, mas que nessa noite nós venhamos colocar, é só no Senhor, Pai, é só no Senhor, porque quando o Senhor, Pai, reina no nosso coração, nós temos paz, gozo, alegria, nós temos uma transformação de vida, Senhor. É só no Senhor que nós encontramos tudo isso. O mundo não tem nada para oferecer, o homem não tem nada para oferecer, mas o Senhor tem que oferecer para nós, Pai, a nossa vida eterna. É só no Senhor, é só no Senhor. Amém, amém e amém. A igreja pode se sentar. Eu convido o nosso irmão Robson para estar aqui. Ele vai ser o nosso preletor de hoje à noite. Amém? Vocês podem estar olhando, mas quem é esse? Vou explicar agora. Aparentemente, acho que está mais parecido com o Sérgio, não é? Mas não é nada do brother Sérgio em termos. Mas se vocês olharem a esposa, é gêmeas da irmã Leda, parece até a Camila e a Carol. Então o Robson é cunhado da irmã Leda. Ele vai estar ministrando para nós aqui hoje. É um prazer, eu fiquei conhecendo. Ele está passando uns dias aqui nos Estados Unidos. E a minha pergunta de curiosidade de Mineirão: e aí, o que achou da neve? Porque ele já chegou na neve. E né, quem não conhece lá agora do Brasil, não conhecia. Quando eu tive aqui a primeira vez, a minha família, quando veio já pela segunda vez, a minha esposa e o meu filho ficou encantado quando já descemos do avião e já vimos aquela neve. Não tem esse que não gosta, porque no Brasil, aonde que nós moramos, imagino ele que é carioca mesmo, né, da gema lá mesmo, não é? Então naquele calorzão gostoso, e chega aqui e acha essa neve maravilhosa. Amém? Então ele vai estar nos dando essa oportunidade, essa alegria. Ele vai estar passando uns tempos, né, aqui, se não me falha a memória, acho que 15 dias só, 3 semanas, não sei, mas uns 15 dias. E o Senhor nos concedeu esse privilégio, além de conhecer, e Ele está ministrando para nós hoje à noite. Amém? Que Deus continue te abençoando. Só vou pedir você que coloque-se de pé. Nós vamos estar colocando a vida dele diante do Senhor, que o Espírito Santo possa estar derramando a sua glória, a sua bênção sobre a vida dele. Senhor Jesus, eu coloco a vida do Robson agora diante do Senhor. Espírito Santo vai revelando tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele leu para trazer, Senhor, para nós. Que seja mesmo aquele instrumento usado do Senhor. Pai, toma a vida dele, é que eu te oro, que te agradeço. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. A paz do Senhor, irmãos. O pastor esqueceu de falar que eu levei um escorregão na neve. Isso eu deixei para ele, isso eu deixei para ele. E ele falou que quem escorrega aí nunca mais sai. Vamos ver, né? Irmãos, eu trago também aqui a saudação da minha igreja, meu pastor. Antes que saiu, falei com ele, e ele mandou uma saudação para a igreja, porque ele sabia que eu vim aqui. E a minha igreja é apostólica de reconciliação, em Neves. A nossa igreja vai fazer 1 ano agora, e o pastor é meu primo. É uma pessoa que eu levei para Jesus. Depois de muitos anos ele veio ser meu pastor. É uma coisa assim, gloriosa, né? Hoje eu estou debaixo da autoridade dele, estou aqui e, pela graça de Deus, posso tentar aqui transmitir com vocês alguma coisa de Deus que veio para a minha vida. Eu não sou pregador, mas eu já tive uma experiência com Deus. Eu quero passar para vocês um pouquinho dessa experiência, que foi de que eu vivi, e dentro de uma palavra, né, que essa palavra houve uma mudança no meu comportamento, na minha maneira de ver as coisas, na maneira de servir a Deus, porque eu passava por uma situação muito difícil e eu era uma pessoa que era fiel no meu entendimento. E na essência da palavra que eu vou dizer para vocês hoje, a princípio pode chocar, porque eu vou falar sobre o livro de Malaquias, é dizer para vocês, embora que tudo que a gente ouve dentro das igrejas, que Deus não quer o seu dinheiro. É complexo o que eu vou dizer, porque vai abrir um entendimento do que significa a oferta e dízimo para o Senhor. E eu não tinha esse entendimento. Eu tive esse entendimento na luta, no sofrimento. Na pior fase da minha vida, eu encontrei com Deus nesse momento, nesse tipo de palavra que eu vou passar para vocês. E houve mudança para mim.
E eu nunca esqueci dessa palavra, porque quando eu vi, eu estava trabalhando e com muita dificuldade. Naquele momento que eu ouvi essa palavra, eu comecei a chorar. Eu trabalhava chorando, porque houve uma queda na minha mente de muitas coisas que eram como paredes, paradigmas que nunca foram derrubadas. E que eu quero falar para vocês é Malaquias. Não pode ser outro livro, quando se fala em oferta, é Malaquias, mas não é o 3:10 que a gente vai falar, que é do dízimo oferta de forma direta, mas é na forma como esse dízimo chega até o Senhor. E o que é esse dízimo? Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Ele fala: o Senhor reprova os sacerdotes. Os sacerdotes. Vocês sabem muito bem que... vou ler o texto primeiro, depois eu volto atrás. Então vamos lá. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntas: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível? Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso ele terá agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, trazidos ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Pode sentar, irmão. Meus irmãos, eu era uma pessoa que aceitei Jesus no meio a muita dificuldade, era uma pessoa perdida, que era envolvido com um troço só errado. Eu, quando aceitei Jesus, de imediato, logo em seguida, eu entendi que era ser dizimista e ofertante. E eu passei a ser ofertante e dizimista fiel, como sou até hoje, dizimista e ofertante fiel. Mas eu, mesmo sendo ofertante e dizimista fiel, como a palavra diz que repreendereis de vós o devorador não era repreendido. Parecia que eu não era fiel a Deus, mas eu era fiel. Mas quando eu passei por uma situação muito difícil, eu tinha uma empresa, eu perdi aquela empresa, perdi empregado, fiquei devendo todo mundo, e eu continuei trabalhando com o meu serviço, mas eu trabalhava em casa que eu não tinha onde recurso. Mas eu amaldiçoava o meu trabalho o tempo todo. Eu falava: Deus, que trabalho enjoado, que trabalho chato, né? E aquele trabalho era amaldiçoado, porque eu mesmo amaldiçoava aquele trabalho. E aqui na palavra fala: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para os meus? Diz o Senhor dos Exércitos. Oferecesse ao meu altar pão imundo. E ele fala que se você for fazer uma oferta, um presente a um governador, uma pessoa que seja conhecida, famosa, uma pessoa de alto gabarito, você não vai chegar para essa pessoa e dar um presente qualquer. Você vai ser chamado para o governador para uma grande festa, você vai presentear ele com um chinelo de dedo, havaiana. Talvez sem até você poder, você vai chegar com um presente que você não podia nem comprar, mas para agradar, para honrar aquela pessoa. E a gente muitas vezes não tem esse entendimento com relação a Deus. E a gente não honra Ele com o nosso melhor. E eu não estou falando com o melhor, que é em quantidade. É você colocar no altar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não é isso. Porque Deus não quer o dinheiro de ninguém. Deus não quer o dinheiro de ninguém. Agora, a questão está o seguinte: quando ele fala que a gente traz animal cego para sacrificar, ele está lá no passado.
aonde que as ofertas ao Senhor eram colocadas em animais. Nós hoje não fazemos isso aqui. O sacrifício, o altar de sacrifício hoje é traduzido em espécie, em financeira, dinheiro. Não é mais animal. Mas o sacrifício continua sendo colocado no altar, a oferta, o dízimo, que nós temos que ser fiéis ao Senhor. Mas se eu não trabalhar de forma correta, se eu for uma pessoa que trato no culto, sou uma pessoa que eu uso de balança enganosa, sou uma pessoa que trato de botar um material num trabalho e eu coloco outro mais barato, se eu não tenho nenhum compromisso de coisas sérias e certas, tudo que eu estou fazendo ali, tudo que eu estou fazendo, trabalhando, aquilo tudo, Deus está envolvido em tudo. Porque dali você vai tirar para colocar no altar. E se você trazer para o altar coisas que você ganhou trabalhando dessa forma, amaldiçoando o seu trabalho, falando mal da pessoa com quem você tratou, do seu patrão, e você colocando só coisas ruins daquilo que você está trabalhando, isso para Deus é animal cego, animal doente. Não serve para Deus. Se você trouxer ao altar, a própria palavra fala: não receberei de vossa mão a oferta, porque Deus não quer dinheiro de ninguém. Deus não quer oferta financeira, Deus não quer volume. Deus não precisa de ninguém para fazer isso aqui, ó. Se não tivesse nenhum de vocês aqui e Deus quisesse fazer, ia ser feito. Está entendendo? Nada aí. Deus não depende de nós. Ele divide com a gente o trabalho dele. Agora, ele é santo, ele é puro. Como eu posso chegar aqui no altar, depois de ter feito um trabalho, eu fiz coisas erradas lá, enganei a pessoa, tratei um valor, fiz outro, tratei um material, botei outro material mais barato, eu fui falso, fui enganador, fui aquela pessoa como Jacó antes era, e depois daquilo ali, eu tenho a coragem de chegar aqui no altar e colocar. Olha, se você vê pelo lado de Deus, é horrível isso aí, é horrível. Então a sua vida não tem separação de igreja com sua vida secular. Não existe isso. Diferença, eu já vi irmão falar, a minha vida na igreja é uma coisa, no meu particular, no meu negócio, ninguém se mete, que é eu e eu. Não tem isso, não existe. Deus, ele que está envolvido em tudo que você fizer. Aonde que você botar a mão, o Deuteronômio fala, será abençoado. Primeira parte, a segunda é maldição. Então, agora, se você não está em comunhão com Deus, você está sendo a segunda parte do Deuteronômio, você é amaldiçoado. Ainda quer amaldiçoar o altar. Eu, pela graça de Deus, pela glória de Deus, eu cheguei aqui ver essa igreja tão bonitinha, tão cuidadinha. Eu senti o amor, o carinho para com Deus. Porque há um cuidado, né, de ter as coisinhas tudo bonitinho. Eu tenho certeza que Deus se agrada, porque eu não sou Deus, eu me agradei com o que eu vi. Eu senti a harmonia, senti a presença de Deus aqui neste lugar. Mas se toda a essência que está aqui, né, ela for forjada por coisas que não são colocadas por no altar, não vai ter sentido nenhum, vai ser só uma coisa linda e bonita. Mas não é isso. O altar de Deus, eu vi o louvor aqui, né, é estar no Senhor o tempo todo, é estar com Ele em tudo que você fizer. Você tem que entender que você vai tirar aquilo ali da essência e vai colocar para o altar. A tua vida vai mudar, a tua vida vai transformar. Porque, como eu falei no início, Deus não quer o seu dinheiro. O que Deus quer de você é sua vida. Sua vida. E aquilo que a gente pensa que é dinheiro, não é dinheiro. Muda o pensamento, muda o entendimento. Não é dinheiro que Deus está querendo. Deus quer a tua vida. É colocar, quando você coloca a oferta, quando você coloca o seu dízimo, quando você faz o seu desafio, aquela oferta generosa, é a tua vida que está sendo colocada aqui. Não é outra coisa. Não é outra coisa que a gente possa falar. A minha palavra não é mais do que essa. Eu queria que vocês guardassem no seu coração, porque para mim houve muita transformação, muita mudança. Uma pessoa que passou por uma situação que eu passei de dificuldade, e eu não encontrava meios para ninguém, que eu nunca fui ninguém de me apoiar ninguém, pedir nada a ninguém, não é por orgulho não, é o meu jeito. Mas eu me aprendi sempre a agarrar a Deus. E depois que eu tive esse entendimento, a mudança foi completa. Eu consegui formar meus filhos na faculdade,
para lá, para o Brasil, uma pessoa que não tem estudo, sem dificuldade, na realidade que eu vivo, eu tenho carro zero, eu tenho 2 carros, tenho casa de praia, tenho um bom emprego, tenho um negócio com minha esposa, mas isso tudo foi porque depois que eu entendi isso aqui, e Deus passou a receber a minha oferta. Então, como diz a palavra, não acendeste de balde o fogo do meu altar, como se fosse a igreja, orar à toa. Se ficar acendendo o fogo de Deus, não adianta você se fazer de adorador, fazer exaltações, pular com o corpo, fazer aquela impressão de que está em adoração, está entendendo? Mas a adoração está no seu dia a dia, no seu minuto, na tua vida, em todos os sentidos, não tem outro jeito. É a tua vida no altar o tempo todo. Pode não estar aqui, mas se você está na presença de Deus em tudo que você faz, a tua vida está no altar, com certeza. E o diabo não toca em você, não toca na tua vida. Ele pode até mexer no teu lado financeiro, mas depois ele te abençoa. Eu passei por uma experiência no ano passado, de um sócio que nós tivemos, a gente foi abençoar ele, e ele invadiu a nossa vida e me deixou com uma dívida de 170 mil. Eu em nenhum momento eu blasfemei, não reclamei, eu assumi aquele nome dele, falei, sai. E depois que ele saiu, minha vida multiplicou o meu dinheiro, porque Deus é comigo. Eu não tive aquilo como sendo um castigo, porque eu estava em comunhão com Deus. Eu falei, não é porque eu fiz nada errado, porque eu não fiz nada errado, mas talvez fosse uma prova que Deus me colocou. Mas olha, irmão, impressionante. Por que eu estou hoje aqui no Brasil? Porque depois daquilo tudo, Deus me abençoou de uma maneira que eu não posso nem explicar, não sei nem entender. Eu sou funcionário de uma empresa de 16 anos, que eu sou gerente, nunca tirei férias, preso ao trabalho. Mas agora eu senti essa liberdade, tive recurso, estou pagando as contas todas, não estou atrasando nada, o dinheiro ainda está sobrando. Porque Deus é fiel, Deus é fiel. Agora a minha vida, ela está no altar em todo o tempo. Eu sou funcionário de uma empresa, sou gerente há 16 anos, onde meu patrão não conhece Jesus, e ele faz coisas erradas, mas ele põe uma barreira em mim, terrível. Se ele me manda embora, porque Deus é comigo. Porque eu não concordo com as coisas deles e eu não faço. Em primeiro lugar está Jesus, mas ele me respeita, por causa do Deus que está em mim. Então, isso tudo é forte, vocês não têm noção, a ponto de você ser uma pessoa de confiança. Eu saí de lá e eu fui com a chave do cofre, tem 5 anos, no cofre lá não tem pouco dinheiro não, tem muito. Ele nem confere. Dessa vez eu falei, vou sair, vou viajar, vamos lá conferir o dinheiro para você ficar em paz, não quero nem saber desse cofre com a chave. Então isso tudo é a mão de Deus, na mão de Deus, porque a gente tem que ser pessoas que transmitem confiança. Isso é uma coisa que está sendo difícil. A gente está vivendo em momentos de desonra o tempo todo. Nós não honramos nossos compromissos. A gente não honra patrão, não honra filho, não honra funcionário. É uma serpente de desonra tremenda, destruindo muitas coisas. Mas quando você trilha pelo caminho da honra, quando você trilha pelo caminho da confiança, você passa a ser uma pessoa de confiança, meu irmão. Isso é muito bom. É melhor do que dinheiro, melhor do que crédito, melhor do que muita coisa. Eu queria deixar essa palavra com meus irmãos, queria fazer uma oração. A palavra é curta, eu não sou um pregador. Eu leio a Bíblia para mim, não leio para a intenção de pregar. Mas eu falei de uma coisa que eu vivo, que eu vivi, e é uma palavra que eu tenho ela dentro de mim, como outras que marcaram minha vida. E eu falo com convicção, e eu falo também com convicção porque eu vivo ela. Eu não estou falando uma coisa que eu não vivo. Eu vivo essa palavra o tempo todo. E eu transmito sempre às pessoas que estão ao meu lado, os funcionários que trabalham comigo, embora que eles não sejam cristãos, eu falo para eles o tempo todo, Deus está em tudo que vocês estão fazendo. Não desonre o Senhor, porque vocês serão desonrados, porque Ele dá a honra a quem honra. E você não honrar, você não vai ter honra. Eu faço isso o tempo todo. Eu queria fazer uma oração, terminar aqui a minha parte, e orar por vocês, por mim também. Quem sabe alguém não tinha ainda esse entendimento a partir de hoje, conforme aconteceu comigo, veio até uma grande mudança na tua vida, uma transformação, um entendimento.
Quando você ouvir falar de oferta e dízimo, você vai pensar no seu dia a dia. E vai falar, Senhor, não adianta eu vou botar aqui 100 mil, 10 mil no dom. Você não vai aceitar meu dinheiro. Não vai aceitar minha oferta, minha vida não está legal. Mas mesmo que a tua vida não tenha sido legal até agora, a partir de hoje, se tiver dentro de você um arrependimento de mudança e falar, Senhor, eu agora tive um entendimento, eu vou mudar, mas se eu não tiver força, me ajude. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do seu Filho amado, Pai, eu entro na tua presença. Junto aqui, Pai, com meus irmãos queridos desta igreja que eu conheci hoje. Pai, que esse entendimento, Pai, venha penetrar, meu Pai, no coração deles. Venha entrar, meu Pai, entre a alma e o espírito, Senhor. E venha ter domínio, meu Pai, sobre o entendimento, Pai, em todas as áreas da vida deles. Aonde, Deus, eles começarem a trabalhar amanhã, que esta palavra, meu Pai, venha incomodar a cada minuto, a cada segundo, a cada tratado que for feito, Pai, com empregado, com patrão, Pai, com pessoas que contratam, Senhor, que eles só venham incomodar, que só venha, Deus, a mudar, a transformar, meu Pai. Pai, se até hoje não tiver esse entendimento, tem tido errado, e se nesse momento agora, Deus, há um arrependimento, eu sei que Tu és Deus para perdoar. Que o Senhor perdoe, Pai, que o Senhor mude, que o Senhor transforme. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo aqui a minha paz com vocês, porque eu tenho essa paz em nome de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, é de Deus, porque para pastor, quem me conhece, e como hoje nós estamos encerrando já, caminhando já para o fim do ano, e Diácono Marcelei estava lá em casa ontem e eu estava, Senhor, eu vou fazer, quero pregar amanhã uma pregação do reteté. Eu procurei algo e o Senhor falava, não. E eu li naquela parte quando diz Amós que o Senhor diz que restaurarei a tenda de Davi. O Senhor não. O Senhor diz, você é pastor da igreja. O pastor da igreja tem hora para te ensinar. E quando eu soube, eu conversei com a irmã Leda, ele falou que ia trazer a palavra. Eu falei, Senhor, é de Deus. Porque sabe qual o tema que eu ia trazer? Eu já preguei nisso aqui uma vez. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Não tem como você plantar laranja e colher limão. Isso não tem. Mas se nós lermos ali em 2 Coríntios 5, 8, se não me falha a memória agora, o que planta pouco, colhe pouco. Era esse o tema que eu só queria deixar. 2 Coríntios não é assim, 2 Coríntios 9, 6. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura também se fará. Eu não sei qual é o ano, o que você fez esse ano. Eu, irmão Robson, eu nasci lá no meio dos cafés. Meu pai é cafeicultor. Para nós produzirmos uma lavoura de café, primeira coisa, nós andamos na lavoura, encontramos um pé de café, e aquele pé de café nós fazemos uma sondagem naquele pé de café para a gente tirar a semente para que nós possamos fazer a muda do café. E mais tarde eu vim descobrir que em São José do Paulista, se não me falha a memória agora, isso eu tenho 10 anos, em São Paulo, tinha uma fábrica, um processo onde que nós escolheríamos, compraria a semente que ela é completamente selecionada. Você começa a fazer a muda dos cafés, à medida que você colhe, ela tem aquele processo, aquela muda que ela ainda tiver com o peão torto, que não nascer direito, nós jogamos fora, porque quando nós levamos para o campo, nós queremos o melhor, porque nós queremos uma produção melhor. Eu não sei por que eu estou falando isso. Eu não sei, igreja, o que você tem feito nesse 2013.
De repente você tem seguido uma trilha, um caminho que não é certo. Por que não mudar? Por que não agir de forma diferente? Porque já aconteceu de muitas vezes nós plantarmos o café, nós só vamos descobrir que ela tem qualquer defeito 2 anos, porque o café você não planta agora e você não colhe o amanhã. Daí 2 anos você começa aquela catação. E daí só 2 anos, às vezes a gente perguntava: Deus, eu cuidei desse pé de café, adubei, pulverizei, fiz tudo com ele. Na hora dele colher eu vejo, porque na hora que ele vai produzir, é a hora que você nota que às vezes as varas começam a ficar terras, não dá aquele crescimento. Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que passar a mão no enxadão, arrancar aquela cova e plantar uma outra muda boa, porque ela não vai produzir. Não adianta você seguir, você vai continuar adubando, pulverizando e ela não produz. Você quer fazer um investimento? Eu recebi um papel, eu não entendo de bolsa de valores, mas a primeira coisa que está escrito é o seguinte: para você fazer um investimento é a longo prazo. Você não faz investimento a curto prazo. O que você semeia? Você semeia feijão, é uma produção rápida. Café já é 2 anos. Mas uma coisa eu aprendi na minha vida espiritual: a semente, quem escolhe para plantar sou eu. Sou eu que escolho a semente. Tem um ditado que se diz: quem planta vento colhe tempestade. Mas é você que escolhe a semente que você quer plantar. E qual a semente que você quer plantar? Talvez nesses anos que você chegou aqui, talvez esse tempo que você chegou aqui, a idade que você tem, talvez você tenha plantado uma semente errada. Pede a misericórdia de Deus, passa a mão no enxadão, arranca essa semente e diz: agora para frente eu escolhi a semente certa para a minha vida. Ele só entendeu isso o dia que ele escolheu a semente certa para a vida dele. Olha e para. Eu só vou encerrar, nem sei por que falei isso, que isso fazia parte da nossa reunião só de membros. Mas eu só vou contar aqui e vou fazer uma oração, eu já estou encerrando. Porque o que Deus tinha falado, Deus já usou a vida dele, já falou. Eu não vou ficar complementando. Só estou falando do que era de Deus, porque era o texto que eu ia pregar. Então não vou pregar, só estou dando esse exemplo. Talvez vocês possam ter pensado: que pastor é esse que caiu de paraquedas nas nossas vidas? Mas eu sou filho. A minha mãe não teve muitos filhos, só somos 2 e nós temos uma irmã adotiva. Ela é nossa irmã. Mas a minha mãe, ela é filha de uma família que tem 14 irmãos. E meu pai é filho de uma família que tem 11 irmãos. O meu avô sempre foi crente. Aos 17 anos, ele aceitou o Senhor. E ele seguiu, levando seus filhos no caminho do Senhor. Passado um tempo, depois dos seus filhos, seus 15 filhos, todos vivos, todos com perfeita saúde, nenhum defeituoso, nada, família completinha. Meu avô, próspero, dono de terra, está lá hoje a casa, até uns 2 anos atrás eu vi ela em Facebook. Nós, como neto de domingo, depois do culto, o culto era meio-dia, nós íamos à parte da tarde, jantar na casa dele, era aquele casarão, se não fala a memória, 8 ou 10 quartos, porque a família era grande, os netos por terreiro afora, carro na porta. Um dia encontramos o nosso avô com um caderninho. Meu pai chegou e falou para ele assim: por que o senhor está fazendo isso? Eu estou fazendo uma conta, porque Deus me deve. E a Bíblia diz que Deus não deve ninguém. Constrangido, Deus me deve. Meu pai, já no ministério, meu pai disse que meu pai é pastor. Meu pai falou assim: Deus não deve ninguém. Eu fiz umas contas, o café não está bom de preço e Deus está me devendo. Mas ele esqueceu que ao seu redor ele tinha terra,
15 filhos perfeitos, bênção, casa grande, carro novo, e Deus passou a beber. Com um pouco espaço de tempo, seus filhos começaram a sair da igreja. O carro, ele começou, seu carro mais novo começou a ir para carro velho. A situação deu uma reviravolta, a terra já não deu mais. E ele encerrou. Ele começou a entender que era Deus novamente. Deus tirou ele porque a Bíblia diz, ai, por quem vier escândalo. Ele começou a se tornar um escândalo na igreja. Então Deus tirou ele daqui e levou ele ao Pará do Belém. No Pará do Belém ele comprou uma terra, 100 alqueires de terra. Meu pai teve lá, que ele era como fosse planície. E Deus começou a prosperar novamente, carro novo, essas coisas. Quando ele começou a prosperar novamente, daí para frente foi quando eu visitei ele no Pará do Belém, e ele começou a andar com um caderninho de novo, dizendo que Deus o devia. Irmãos, não tem explicação, porque ele foi o único homem que ele só não levou minha mãe para o Pará do Belém. Ele conseguiu juntar todos os filhos. Quem era casado, se fossem as meninas, levaram os genros, e se fossem os filhos, levaram as noras. Você imaginou? Ele levou todos, ele conseguiu ter todos novamente em volta dele. Você pergunta para ele hoje, e os filhos, ninguém tem explicação, porque sem mais sem menos, um começou a voltar, um veio para o Rio. Eu tenho 2 tios no Rio, veio para Belo Horizonte, veio para todos os lugares. Sabe o que aconteceu? E ele ficou sozinho. Você sabe que se o vizinho, uma cerca passar aqui, o vizinho prosperar, e o dele secar. E você pergunta aos filhos, filho, eu não sei por que eu vim embora. Deus não teve misericórdia dele, tirou ele e colocou ele perto de uma vila, com seus 20 alqueires. Foi aí que eu passei, eu estive lá. Mas ele não largava aquele caderninho dizendo que Deus o devia. Irmãos, quando eu estive lá, o vizinho chamava os bois vinham, entravam no curral. O meu avô, para vender para se sustentar, tinha que matar tiro. A tiro tinha. Ele vendia o açougueiro, eu só escutava, por tanto dia que eu estive lá, eu vi com o açougueiro, falei, pum, deu um tiro, entrou no meio do mato, arrastou uma vaca, que as dele nem no curral entrava. Não conseguiu sobreviver, veio embora. Quando ele veio embora para Belo Horizonte, ele chegou lá, aí Deus começou a trabalhar, ele virou um aposentado, zero, acabado. O dia que ele virou esse aposentado, ele começou a entender o que era trazer aquilo que era de Deus. Quando ele começou a trazer de Deus, Deus deu ele uma casa. Mas ele, daquela pessoa muito dura, teve uma profecia que Deus não se apartaria da casa dele. Isso é triste, porque ele conseguiu ver uma filha deitar com um sobrinho dentro de casa e não pôde fazer nada. Isso é pecado. Ele conseguiu, os olhos dele viu algo que ele jamais poderia ver. Aí ele entendeu que ele tinha tocado nas coisas de Deus. Quando ele começou a voltar para as coisas de Deus, ele já estava aos seus 65 anos de idade. O dia que Deus o levou, ele entendeu por que ele não fez isso quando ele andou na bonança. Ele morto num caixão, e os filhos todos estavam em volta discutindo, porque o cemitério que tinha preparado para ele, a cova que tinha preparado para ele, eu estou pelejando para lembrar o nome, que o presbítero Jordânia de Belo Horizonte deve lembrar. Eu sei que é uma cova que não enterra a última pessoa mais do que 20 centímetros de terra, e nós, como netos e filhos, não aceitamos. O enterramos no cemitério da Paz de Belo Horizonte, porque os filhos fez isso. Mas ele só entendeu as coisas de Deus no dia que ele não aposentado. Eu só quero que vocês entendam, era isso que eu ia, era mais o tema da hoje. Tem até visitantes, vocês perdoam, mas eu quero dizer, hoje nós temos uma igreja bonita, nós temos umas bênçãos que o Senhor nos deu. Agora para frente não é tanto mais o pastor, é você que faz parte desse ministério.
É você que faz parte dessa vida. Olha para o que Deus tem feito por você. Eu não sei qual é a semente que você tem plantado, mas uma coisa eu sei: que escolhe a semente é você. Coloque-se de pé. Eu gostaria de orar por você. Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor a igreja, Pai. Uma igreja bonita, maravilhosa que o Senhor nos deu. Senhor, quando o Senhor fala conosco, às vezes o Senhor nos corrige porque o Senhor nos ama, Pai. Pai, obrigado pela vida do irmão Robson. Senhor, obrigado por essa experiência de vida que ele tem, que nos passou nessa noite. Senhor, nós estamos findando o ano e nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos deu, por cada vida. Ah, Deus, que nós venhamos entender que o Senhor está no controle de tudo. Pai, é uma promessa do Senhor abençoar os teus filhos, Pai. E a tua palavra diz: se obedecerdes, nós comeremos o melhor dessa terra, Pai. O Senhor só está pedindo a nossa obediência, Senhor. Senhor, eu te louvo por essa igreja, porque eu vejo pessoas aqui, Senhor, que são donos de business. Senhor, eu vejo pessoas andando em carros novos aqui, Senhor. Eu vejo pessoas que são seu próprio patrão, Senhor. Enquanto nós estamos numa terra estrangeira, mas a tua palavra diz que o Senhor daria por herança onde nós colocaríamos os pés. E quando eu vejo, Senhor, próprios filhos dessa terra às vezes não têm. Eu vejo pessoas prosperar nessa terra. É a tua bênção que nos acompanha, que nos guarda, Senhor. Senhor, eu te louvo porque o Senhor nos entregou, o Senhor me deu esse ministério, uma igreja bonita, uma igreja maravilhosa. Senhor, eu abençoo cada um que faz parte dela, juntamente comigo, os projetos que nós temos por ano que vem. Senhor, mas pedimos perdão se porventura, ou que nós erramos, Deus, de repente nós plantamos semente que não foi certa. Senhor, nos ensina nessa noite nós passarmos a mão no enxadão e arrancá-la e plantar a tua palavra no nosso coração. Senhor, porque as tuas misericórdias ela alcança a nossa vida e a vida dos nossos filhos, porque é promessa do Senhor. A tua palavra diz que verás os filhos dos teus filhos em abundância. Senhor, obrigado. É que eu te louvo, que eu te agradeço. Toma cada vida nessa noite. Derrama da tua glória, da tua unção, Senhor, da tua sabedoria sobre a vida de cada um. Às vezes nós olhamos, lemos textos bíblicos, calculamos vida de Davi, Salomão, rei Joás, e às vezes, Pai, nós temos exemplo dentro da nossa própria casa que o Senhor nos dá, porque o Senhor é fiel na tua palavra, o Senhor é fiel conosco. O ano está se findando, Senhor. Daqui uns dias mais nós estaremos já no 2014. Espírito Santo, eu te faço um pedido nessa noite. Vem abrir nossos olhos. Tira a escama dos nossos olhos, que nós venhamos contemplar como maravilhoso é, Senhor, estar na tua casa e na tua presença. É que eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus.